Um abraço para você, Dudu. E a gente começa essa edição dos Donos da Bola com o Rap Show Elton Novaes, Thiago Valu e Thiago Fernandes. E hoje já estou avisando, né, que hoje o negócio vai feder carbureto. Donos da Bola no ar, empate do Atlético, quase uma vitória, mas e a forma que tudo aconteceu? É o que a gente vê a partir de agora, veja aí. Festa bonita da torcida regatiana no estádio Rei Pelé. Escanteio aos 5 minutos e de cabeça, William Formiga abriu o placar. O torcedor ainda estava comemorando 2 minutos depois. Léo Pereira acertou um chutaço de fora da área. A estrela do time mineiro, o atacante Hulk, deixou o jogo aos 15 minutos por conta de uma lesão. A pressão do Atlético era grande para buscar o prejuízo no placar. Aos 38 minutos, Caio César derrubou Alan Franco na área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Paulinho bateu com categoria, rasteiro, e diminuiu o placar, 2-1. O segundo tempo foi quase todo do Galo Mineiro. Muita pressão, muitos lances de perigo e o gol saiu logo aos 7 minutos. Após boa jogada de Arana, Gustavo Scarpa acertou um lindo chute. Tudo igual no Rei Pelé, 2-2. Logo após o empate, o CRB perdeu o William Formiga, que foi expulso após agressão contra o adversário. Aos 38, Cadu pegou o rebote e fez o gol da virada. Mas o árbitro Klaus viu o braço de Vargas na jogada e foi até o VAR e anulou o gol do Atlético. Fim de jogo no estádio Rei Pelé, CRB 2, Atlético Mineiro também 2. O confronto está aberto. A decisão da vaga vai acontecer daqui a uma semana lá em Belo Horizonte, na Arena MRV. Um novo placar de igualdade, aí o dono da vaga nas quartas de final será conhecido através dos pênaltis. Eu acho que nós temos que salientar o quanto a equipe do CRB hoje ela foi valente, né? Ela foi guerreira. Ela lutou, ela batalhou, ela jogou contra um baita de um adversário, com jogadores de seleção, de Copa do Mundo. E nós fizemos um jogo parelho, né? 2-2, foi uma grande apresentação. O time voltou muito melhor. Não dava para antecipar de alguma maneira, já sabendo que o time dele joga assim a temporada inteira, é uma característica do time do Daniel. E já entrar no primeiro tempo com um pouco mais de movimentação, a gente viu o Paulinho no segundo tempo saindo mais da área, funcionou inclusive no lance do gol. Foi algo que te surpreendeu essa marcação do CRB ou realmente o time não funcionou no primeiro tempo apenas por falta de intensidade? Não. Imagina que se você sabe todo isso e eu não lo sei, estaríamos complicados. O comentário de você é correto. E eu... ¿Cómo no voy a saber que ellos persiguen y hacen marcación individual? ¿Cuántas colectivas llevamos juntos? Me extraña que você me pregunte eso. Porque me está subestimando. Sabíamos que eles jogam dessa maneira. Olha, a gente eu vi até que há uma certa animosidade, um certo descontentamento de alguns torcedores com a pergunta do Frossá. Mas as pessoas precisam entender, né, que o repórter que chega ali numa coletiva e fica só alisando, sabe? Que fica só massageando, não dá para ser assim. Ele está ali para questionar e o treinador está ali para responder. Quando ele faz uma pergunta, ele necessariamente precisa entender que a resposta talvez não venha da maneira que ele espera. Então, para mim, está tudo bem, sem crise. Pergunta foi bem elaborada, o Milito respondeu da maneira que acha correta e vida que segue. E a discussão, antes da gente entrar no ar aqui, ela gira em torno de que, bom, a culpa a culpa é dividida. Como é que fica toda essa situação? Onde estaria o erro para você ter que buscar um placar diante de um adversário que é meio de tabela na Série B? É que sempre, se você for buscar uma explicação,
para justificar o bom futebol do CRB no primeiro tempo, você vai conseguir. Qualquer recorte que você faça para explicar qualquer coisa, você vai conseguir informação para sustentar o que você está querendo defender. Agora, a culpa é só do Milito? Dá para colocar na balança, o Arana perdeu um gol na cara, o Alan Franco, aquela bola do Alan Franco, um negócio incrível. Eu posso errar um gol daquele, jogador profissional não pode, né? A quantidade a sequência de lances criados pelo ataque do Atlético e perdidos é uma coisa que deve ser questionada? Sim. Porque o trabalho do Milito então está entrando, né? Que ele está fazendo o time criar. Agora, dá para colocar na conta do Milito parte dos problemas defensivos? Também dá. Mas e nos jogadores? Eles entram no bolo ou não? Ou vão poupar os jogadores e meter só no colo do Milito? Ah, não, mas quando diz isso, tá poupando porque tá passando pano pro treinador porque é gringo. Então, tem que ter muito cuidado nessa análise aí. Eu não estou na turma do Fora Milito. Quem quiser entrar, fique à vontade. Eu não estou. Mas se a coisa, daqui a pouco, degringolar, piorar, porque não tá bom não, mas se piorar, uma hora vai cair na conta dele mesmo. Agora, eu não posso poupar os jogadores também não, mas não posso mesmo. Elton Novaes, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, HG. Jogo complicado, né, para o Atlético, né? Principalmente os primeiros minutos. O que aconteceu é algo que não pode acontecer em momento nenhum de um time da qualidade que o Atlético tem. Um deslize ali de 6 minutos, o Atlético já perdia por 2-0 com falhas individuais. A gente tem colocado em todo esse pacote aí que você acabou de dizer. O Atlético teve 19 finalizações, sendo que 12 delas foram de dentro da área. Então isso mostra que o time criou para conseguir sair com a vitória do jogo lá em Alagoas. Mas o Atlético, por detalhes aí, ficou com esse resultado, que é um resultado que deixa aberto para o próximo jogo do Atlético na semana que vem aqui contra o CRB. A questão da saída do Hulk também é algo que a gente tem que colocar no bolo desse primeiro tempo, podemos dizer, tenebroso do Atlético, catastrófico eu não vou dizer tanto, mas o Atlético toma 2 gols em 6 minutos, com falhas individuais, depois aos 15 perde uma referência, depois vai acumulando no próprio primeiro tempo lances de fácil finalização para o Atlético diminuir. Vide esse gol que o Alan Franco perdeu, como você bem colocou, é um gol que não se pode perder. O Atlético precisa de acertos, principalmente acertos defensivos. Se ontem eu tinha falado que o Atlético tinha tomado apenas um gol de bola aérea, veio o segundo jogo e acabou tomando o segundo da forma que tomou, num escanteio onde tinha 2 jogadores nas proximidades do atleta que acabou fazendo o gol, o Formiga, e o Atlético não conseguiu fazer essa marcação acertada dentro da pequena área do Atlético. Então, assim, fica bem complicado a gente fazer uma análise sem fazer pacotinhos, fazer separações do que foi esse jogo. Uma questão do Milito que tem me incomodado bastante é essa linha que ele tem seguido para deixar o Saravia no banco. A gente falou ontem, e até foi uma conversa, né? Aqui a gente acabou tendo uma conversa depois de uma discussão. Eu e o Thiago concordamos na escalação. E acabou que a escalação foi aquela que a gente imaginava. Porém, a gente sempre abrindo essa aspas, que é a entrada do Saravia. Eu vejo que tem muito torcedor questionando que o Atlético nunca foi um Atlético de jogar com 3 zagueiros. Mas agora com o Milito ele está colocando. E tem dado certo. O Atlético tem criado para conseguir fazer ser um novo molde para esse time do Atlético. O torcedor do Atlético não está acostumado a ver isso. Mas o Atlético tem a saída de 3 zagueiros, a saída com 3 zagueiros e 2 volantes à frente desses zagueiros, e isso que muda muito do que a gente vinha acompanhando da equipe do Atlético. Porém, no sistema defensivo, quando o Atlético vai defender, ele defende com uma linha de 4, que é o normal que vem sendo feito. Então, acertos precisam serem feitos nesse time do Atlético, mas eu enxergo que jogar tudo nas costas do treinador, como parte da torcida tem colocado, eu acho muito injusto. Eu acho que a gente tem que entender como que foi o jogo de ontem. E a gente acompanhando a partida, quando você vê, o Atlético teve 2 bolas na trave,
O Atlético aplicou 2 bolas na trave, teve 2 gols que o Atlético perdeu sem goleiro. O goleiro passa pela bola, o casquinha na bola e o Atlético perde o gol. Então o Atlético criou para sair de lá com um resultado melhor. Como o Valu mesmo lembrou aqui ontem, são jogos de 180 minutos. O Atlético vem com o resultado de empate, o primeiro tempo terminou e agora o segundo tempo é na Arena. Cabe ao Atlético não deixar essa classificação importantíssima ficar por fora aí. Ô, Rep, hoje eu vi um vídeo seu, você tava meio nervosinho. O que aconteceu com você, querido? É o fim do mundo pra você? Boa tarde. Não. Boa tarde aos colegas. Não, não acho que é o fim do mundo, não. Eu acho que o resultado é muito ruim, porque o Atlético precisava dessa vitória e vou falar mais, não só da vitória, tá? O Atlético precisava ganhar bem, porque a sequência do Atlético é complicada. Já foi para Criciúma, depois volta para jogar com o CRB, depois do CRB vai jogar contra o Cruzeiro, depois do Cruzeiro vai jogar contra o São Lourenço. Então a sequência já é complicada. Eu compartilho do que você disse, viu, Elton? Porque primeiro o seguinte, acho que nos 2 gols que o Atlético tomou são falhas, mas eu não acho que são só falhas individuais, não. Eu acho que são falhas de esquema mesmo. Por exemplo, o primeiro gol, um dos gols, o escanteio. Ninguém pula, bola dentro da pequena área e o goleiro também não sai. E isso acontecia com o Everson, isso acontece com o Matheus Mendes, uma dificuldade tremenda para sair na pequena área, onde o goleiro é rei. Então eu já acho que por aí já existe um erro e isso é o Milito que tem que colocar em prática. É o Milito que tem que cobrar o preparador de goleiro isso. E o segundo, o Galo perde a bola com o Alan Franco, salvo engano, no contragolpe não conseguem acompanhar o contragolpe. E aí o jogador sai de cara com 3 zagueiros, puxa pro lado, dá uma batida muito bem batida no cantinho e faz o segundo gol. Marcaram com os olhos. Marcaram com os olhos, mas os volantes também não estavam ali. Porque um volante perdeu, o outro não conseguiu chegar. Mas você põe a culpa nos volantes, mas o problema da marcação defensiva começa lá na frente com o atacante. Mas ali ele perdeu uma bola, e o próprio volante perde essa bola. Então aí, esse é o erro. E aí, eu separei aqui, ó, pacote Milito, tá aqui. Esquema tático, time muito ofensivo, linha muito alta, que muitas vezes o atleta toma contra-golpes e toma seus gols normalmente assim. Agora vamos falar do que pra mim, que é o que você chamou a atenção no vídeo. É a questão individual. O Alan Franco não pode perder aquele gol de cabeça. Aquilo ali não pode. O Arana, um jogador de seleção cotado para ir para PSG, para Itália. Como é que um homem perde um gol daquele? Também não pode acontecer. O Saravia também. Eu acho até que é uma bola mais difícil do Saravia, mas aquela bola do Saravia não poderia de maneira nenhuma. E por fim, o Paulinho, que é um cara que está aí sendo cotado para ir para a Europa. Não consegui nem mandar no goleiro, pegar aquela bola, é uma bola difícil, mas pelo menos no goleiro, não, ela vai para fora. Então os erros também do setor ofensivo em matar o jogo, em realizar a virada, para mim é muito grave, porque eu vou deixar uma coisa clara e vou te passar a palavra, Thiago. Na minha opinião é o seguinte... Porque você está em parceria com ele hoje? Não, porque o tempo todo ele está assim. Tá. A questão é a seguinte... O Atlético tinha que vencer bem, era uma questão ali de obrigação por conta da tabela e a equipe do CRB é uma equipe muito mais frágil. Hoje eu escutei falando uma pessoa dizendo assim, você não pode subestimar o adversário, não é uma questão de subestimar. Eu tô aqui para avaliar qual time que joga melhor, qual time que joga pior, qual time que tem mais capacidade, qual não tem. O jogador em campo é que ele não pode chegar e achar que ele tá ganho. Mas você acha que aconteceu isso? Não, eu não acho que aconteceu, mas eu acho que houve uma falta de concentração. Que é diferente de displicência. Displicência é quando você não tá nem aí. Concentrado, para assim, não, o jogo vai começar aqui, vamos ver como é que vai ser. O cara tava desconcentrado. Aí que na hora que eles se concentraram, conseguiram colocar o time no eixo, mas já era tarde demais. O Rep, eu acrescento ao problema Milito a falta de criação na primeira etapa. E aí, tudo bem, se o torcedor entende que no segundo tempo o Atlético teve criação suficiente. Teve, foram 14 finalizações no segundo tempo, sendo que 4 antes da expulsão do jogador do CRB e 10 pós a expulsão do atleta do CRB. Mas no primeiro tempo, foram 5 finalizações do Atlético, sendo uma na direção do gol. E a única finalização na direção do gol foi uma finalização em cobrança de pênalti. O Atlético não criou nos 45 minutos iniciais. O Atlético não marcou bem nos 45 minutos iniciais. O Atlético não viajou a Maceió nos 45 minutos iniciais. O Atlético teve a sorte de um pênalti juvenil do zagueiro do CRB para que ele conseguisse fazer o único gol que fez. E o gol do primeiro tempo foi importante para mim, para que o time conseguisse ter mais motivação no segundo, conseguisse melhorar no segundo. E assim, é muito importante. Eu não estou aqui fazendo campanha ou qualquer tipo de situação
pedindo demissão de treinador. O HG me perguntou recentemente se eu demitiria ou não. Eu disse que não, inclusive, nesse momento. Mas, para mim, ele é o grande responsável pelo placar de ontem. E, sinceramente, empatar com o 11º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, eu já tinha dito aqui ontem, para mim é um vexame. Eu considero vexame o jogo de ontem. Vocês são muito arrogantes, meu irmão. O Atlético ficou na roda. Vocês são muito arrogantes. Mas eu não vou ser arrogante com um time que tem Hulk, Paulinho, Scarpa... Mas isso é Copa do Brasil, Thiago. A análise é do jogo de ontem. E o jogo de ontem o Atlético foi mal. Pois é, mas, cara, mas isso não foi porque o comportamento dos adversários é diferente, Thiago. Não foi porque o CRB... A Copa do Brasil está 200 anos te ensinando, você não aprendeu. Foi porque o Atlético foi mal. O Atlético não pode jogar o futebol dos 45 minutos iniciais. E assim, eu até acho que tem duas coisas que influenciam muito a mudança de postura para o segundo tempo. Primeiro, o fato do Atlético estar perdendo. O CRB naturalmente vai recuar. Naturalmente. Nenhum time vai ficar 200 minutos, 90 minutos em cima do outro. Ele naturalmente recuaria. Além do recuo natural do CRB, tem a questão da expulsão do jogador com 10 minutos do segundo tempo. Isso muda completamente o jogo. O Atlético passa a jogar com um a mais. Isso facilita o jogo para o Atlético. Mas o primeiro tempo de ontem foi tenebroso. O Atlético não pode jogar um futebol como ele jogou nos 45 minutos iniciais. No primeiro tempo, o Atlético não criou, o Atlético não marcou, o time não estava em campo. E aí, eu não consigo encontrar mais justificativas. Porque já foram os desfalques. Não tem desfalque. Já foram que os reforços não tinham chegado. Os reforços estão aí. Já foi o campo. Qual a justificativa do jogo de ontem? Qual a justificativa da atuação ruim dos 45 Você não colocou iniciais? no colo dos jogadores hora nenhuma, a culpa é dele. Cara, mas por que antes os jogadores davam certo e agora eles não dão? Pois é, mas você já viu esse time voar em campo? Você já viu esse time bem? Você já viu esse time responder? Aí qual é a justificativa para esse time não jogue bola? Vale pro Galo. Eu te vi no jogo aberto falando sobre o Palmeiras Abel agora. Sim. E falando sobre o Abel, apontando, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa que tem que ser explicada. Entre jogadores também. Por que o Atlético não rende mais do que rendia? Eu acho que tem a questão da escolha. Eu acho que a ausência do Sarabia no lugar do Bruno Fux atrapalha muito. Eu não sei, o Bernard é muito diferente. O Bernard é um jogador muito diferente. Eu não sei se a entrada dele mexe em algum tipo de posicionamento dos jogadores. Eu preciso entender e ele precisa nos explicar. Porque ele chegar e falar, não, a culpa é minha. Beleza, a culpa é sua. Eu imaginava isso. Beleza, você imaginava isso. Mas o que você vai fazer para corrigir? O que vai mudar o Atlético? Porque se todo jogo fizer uma partida ruim, como fez no jogo contra o CRB nos 45 minutos iniciais, o Atlético está lascado no fim do ano. Porque o próximo adversário não é o CRB, é o Criciúma, que é melhor que o CRB. Aí vai pegar o Cruzeiro, que está jogando para mim o melhor futebol do Brasil na atualidade. Vai pegar o São Lourenço da Libertadores. Vai por água abaixo o planejamento do ano. Então você tá meio que olhando, para um futuro próximo, que não te passa nenhum tipo de otimismo. E não estou olhando para o futuro distante, estou olhando para o futuro aqui, amanhã. O Atlético enfrenta o Criciúma no fim de semana, no dia 10 tem o Cruzeiro, na quarta que vem tem os próprios CRB aqui na Arena MRV, aí depois tem o São Lourenço, então nós estamos olhando para o futuro. Muito próximo, e a minha perspectiva é a pior possível, diante da atuação de ontem. Pô, gostaria de ouvir, Valor, por gentileza. Eu estou achando que vocês estão muito comportados hoje, hein? Mas enfim. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos. Tem algo que acontece no Atlético desde 2022, né? 2022, o Atlético foi treinado pelo Turco, o Cuca voltou, começo de 23 vem o Cudê, depois vem o Filipão e agora em 24 começa o Filipão e volta o Milito. Milito tem que se explicar, não é admissível que o Atlético atue da maneira que atuou, especialmente, né, 10 primeiros minutos de jogo, o time está tomando 2-0. Agora, os jogadores são tão responsáveis quanto o Diego Milito, para mim, no jogo de ontem. É um time completamente sem atitude. Eu acho que nenhum técnico faz um planejamento de jogo para sua equipe entrar sem atitude e aos 6 minutos já está tomando de 2-0. Isso que aconteceu com o Atlético ontem, se acontece contra qualquer uma das equipes do Z4 do Campeonato Brasileiro, da Série A, eu acho que o Atlético não conseguiria um resultado de empate. Poderia até acontecer uma virada, mas seria menos provável. Eu acho que os jogadores precisam também de se explicarem, repito, né? Desde 2022, o Milito fez 4 meses de trabalho. Não é um trabalho, na minha opinião, é um trabalho abaixo da expectativa. Só que quando você vai fazer uma análise, eu acho que você tem que colocar também os jogadores.
Os jogadores estão rendendo ao longo desse período o que era esperado? Claro, vamos colocar as variáveis aqui de lesões com relação à Copa América, mas eu, Thiago Valu, não consigo colocar apenas na conta do Milito. Eu acho que faltou atitude, acho até que alguns jogadores subestimaram a qualidade do adversário. Quando foram começar a jogar já estava 2-0 e depois, devido à grande qualidade que tem o Atlético, as circunstâncias do jogo também, de um adversário ficou com a menos, o Atlético conseguiu o empate. Poderia ter saído com uma vitória, um 3-2, um 4-2, mas acho que não dá para varrer debaixo do tapete. Que o Milito precisa sim de entregar mais dessa equipe, mas é um processo, né? Por que de um lado a gente fala de equipes, você olha o Flamengo ontem, a entrega deste Flamengo, a atitude dos jogadores marcando o Palmeiras no jogo de ontem, e por que esse Atlético é tão morno no primeiro tempo contra o CRB? Eu acho que nenhum técnico, independente se é mais ofensivo, defensivo, quer que a sua equipe tenha a atitude que o Atlético teve ontem. Sem atitude, você vai continuar mudando de técnico de 4 em 4 meses e não vai colher resultados esperados. E aí fica claro, né? Você falou tudo. O time estava morno. E isso é que irrita. Então, quando você vai fazer uma análise, todo mundo tem responsabilidade. Tem a caixinha disso, você tem a caixinha assim do técnico, você tem a caixinha dos jogadores, como bem disse o Elton. Milito ontem. Entendeu? Não, eu não acho que do Milito não. Sim, porque é o seguinte, o primeiro tempo foi muito ruim. Aí o Milito tem sua responsabilidade, Thiago, com certeza. O primeiro tempo a gente pode credenciar ele. Ele vem no vestiário e ajusta alguma coisa. A coisa começa a melhorar. Óbvio que depois da expulsão a coisa melhora ainda mais. Só que antes disso, antes do primeiro gol, o Alan Franco perdeu um gol. Eu não me lembro de alguém perder um gol sem goleiro daquele jeito. Não é tão fácil quando o Arana perde um outro gol. Não é tão fácil quando vocês estão falando esse gol perdido pelo Alan Franco. Não é, cara. Não é. Uma jogada rápida, a bola vem no alto. Achou com a mulher, irmão. Meu irmão, ele não precisou nem pular, velho. A bola Você acha que a culpa do Alan Franco ter perdido aquele gol é do Milito? O Arana sai na cara do gol. A culpa é do Milito. Você está distorcendo o que eu disse. Aí não, Thiago. O que é a responsabilidade dele é um time que cria 5 oportunidades em 51 minutos. Tá, mas peraí. Ele peraí. Precisa de 10 minutos para criar uma chance de gol. Não, mas peraí, rapidinho. 10 minutos para finalizar. Você falou que... Sobre essas finalizações que eu tô falando de finalizações de bola que foi bloqueada. A primeira finalização do Atlético, na direção do gol adversário, é aos 22 minutos. Eu tive a curiosidade de pegar número por número. O Atlético no primeiro tempo foi extremamente apático. E essa apatia não pode ser responsabilidade só dos jogadores. É uma apatia coletiva. Então os 11 decidiram que hoje não. Hoje eu não vou jogar bola. Pô, tem responsabilidade do treinador. Tudo bem. Aí, posicionamento ele ajusta ele ajusta no segundo tempo, você não vê mérito nenhum nele. Claro que vejo, até que eu elogiei. O segundo tempo do Atlético foi bom. Pois é. Mas é isso que eu tô te falando. A caixinha, Thiago, a caixinha do Milito tá aqui no primeiro tempo. Mas detalhe, aos 22 minutos, mais ou menos, o Alan Franco perde um gol. Antes disso, o Arana tá... Ele, o goleiro, ele também perde. Não, e do Arana, que chutava pra cima? São duas. Ele perde uma de cabeça, o Alan Franco, e o Arana perde. Isso é tudo no primeiro tempo. Esses dois lances que eu tô te falando. E o do Alan Franco, salvo engano, o do Arana é aos 21. Se ele faz o gol aos 21 ali, olha o gol do Alan Franco aí, uma possibilidade. Olha aí, olha aquilo, Thiago. Olha ali, velho. Ele não precisa pular, Thiago. Ele não precisa pular. Olha lá, era só escorar. Em 51 minutos. São 5 finalizações Thiago, isso é Copa do Brasil. Do outro lado tem um time que, independentemente de ser meio de tabela... Sempre do outro lado vai ter um time. Não, eu estou dizendo... Seja ele bom ou ruim. Seja ele bom ou ruim. Mas você acha que esse time não consegue jogar meio tempo bem contra o Atlético? Você jogar meio tempo bem contra o CRB é muito pouco. Não, tô falando do CRB contra o Atlético. Jogar meio tempo bem contra o CRB é muito pouco. É muito pouco. E o Atlético jogou bem no segundo tempo e é mérito do treinador. Ele fez modificações que fez com que o time voltasse a jogar bola. Ele conta ainda com a expulsão do adversário, que o ajuda ainda mais. Mas o Atlético não conseguiu. A expulsão é aos 55. Eu vou contar só o tempo regulamentar. O Atlético não conseguiu, em 35 minutos, fazer outro gol. O Atlético não conseguiu, em 35 minutos, fazer a virada. Não conseguiu. Então, assim, a conseguiu. Gente tem alguma coisa errada. Não, conseguiu. A virada conseguiu. A virada conseguiu. Se tivesse ganhado por 3-2, você estaria com o mesmo posicionamento hoje? Claro, o primeiro tempo foi horrível. Mas como resultadista que sou, eu enalteceria o resultado. Mas é por isso que eu estou te perguntando mesmo. Como resultadista que sou, eu enalteceria o resultado. O Atlético perde duas oportunidades. O Atlético vem de 2 jogos. Para mim, o Atlético vem de 90 minutos contra o Corinthians, 45 minutos contra o CRB, que são muito ruins. E agora ele teve 45 minutos bons contra o CRB no segundo tempo. Eu não acho que isso seja o suficiente para o elenco que ele tem à disposição.
Só para lembrar, no primeiro tempo foram 3 chances claras, né? Foi a foi do Arana, a do Franco e a do Vargas, que ele pega virando e bate, o goleiro faz uma grande defesa. Ah, pois é. No finalzinho da partida, uma defesaça. Eu acho que sobre a Caxias, apatia, né? Sobre a apatia, eu acho que a apatia que surgiu no Atlético, principalmente depois de tomar 2 gols logo, tão rápido, né? 7 minutos. 7 minutos o Atlético já perdi. Eu acho que não tem time nenhum no mundo que não sente uma apatia natural após você ser o favorito que é, ter o elenco que tem, ter a qualidade que tem, você toma 2 gols da forma que o Atlético tomou. Então tudo isso também tem que ser colocado, né? O Atlético poderia ter aberto o placar, que o lance do Arana, ele acontece quando o jogo estava 0-0, é um dos primeiros movimentos, depois o Atlético sofre os 2 gols da maneira que sofre, cria as oportunidades e acaba não concluindo. Eu entendo que o primeiro tempo ele foi muito abaixo, mas a gente tem que entender o contexto que levou àquela apatia, o contexto que levou à pressão exigida pelo Atlético, e é tudo culpa dos atletas que estavam em campo. Quando os atletas, você estava naquele primeiro pau, você tinha o Júnior Alonso, que não pulou um gilete deitado, me lembrou muito o Júnior Alonso de 2022, quando ele perde a condição de titular. O Hulk também estava próximo àquela bola. O Hulk, com 1,80 m, com a impulsão que ele tem, com a força que ele tem, ele não poderia dar o espaço que foi dado. Então tudo tem que ser colocado. É claro, tem os problemas que a gente precisa e deve continuar levantando do treinador, da posição que o Atlético não imposta dentro de campo. É claro, cabe também a esse trabalho. O trabalho nosso é comentar. Então, o comentário que deve também ser tratado é do que aconteceu dentro de campo, com os atletas do Atlético. Então, isso também a gente precisa colocar nas diferentes caixinhas que o jogo de ontem nos colocou. Eu só discordo de uma coisa que o Elton disse. Pois não. Ele fala que é tudo culpa dos atletas dentro de campo em relação à partida do time de ontem. Eu não acho que seja tudo culpa dos atletas. O treinador tem uma responsabilidade muito grande em cima disso. Sobre a apatia pós-gol? Foi o que você disse. Sobre a apatia pós-gol? Apatia pós-gol. Eu acho que o treinador tem uma responsabilidade muito grande. Porque quando você toma os 2 gols com 6 minutos, você toma 2 gols, não dá para colocar 100% na conta dos caras. Não dá. É uma defesa exposta, sempre foi. Não é de hoje que ela é exposta. Thiago. A exposição ela acontece. A exposição, eu concordo com você. A exposição ela acontece quando você tem um contra-ataque. Num jogo que você tem um escanteio a seu favor e tem 10 homens do Atlético dentro da área, eu não posso pegar e simplesmente falar que foi uma exposição. E o segundo gol, a tomada de decisão errada. Né? Errada. Assim, o técnico nunca tem culpa. Não, porque todo jogo tem um gol, todo jogo tem um gol. Culpa. Mas todo técnico tem culpa. Então, todo técnico tem culpa na escolha, ele tem culpa nas Para você, então, o Atlético está no caminho certo desde 22, quando vem trocando? Para mim, o Atlético está na Libertadores sistematicamente. O Atlético disputa título sistematicamente. Não, falando com relação às trocas de técnico. Eu não consigo dizer que o Atlético está no caminho errado. As trocas de técnico. Teve que trocar em algum momento, Valu. Teve que trocar em 2022, porque sentiam que naquele momento precisava de uma ruptura. Voltou o Cuca. Teve que trocar porque o Cuca não estava indo bem. Veio o Cudê. O Cudê começou bem, depois derrapou. Teve que trocar. É natural, as trocas são naturais. Assim, Thiago, você coloca mais responsabilidade no técnico. Aqui a gente está dividindo. E é direito seu. A culpa é o famoso, a culpa é sua. Eu acho que o técnico você coloca em quem você quiser. O ponto é claro. Quando o time está muito bem, e ele estava muito bem no início do ano, eu vim aqui, sentei nessa cadeira, olhei para aquela câmera e disse, eu estou militizado. Só que o time mudou, Thiago, chegaram peças. Não, sim, mas quando o time estava bem, eu sentei aqui e disse, estou militizado. Eu coloquei a responsabilidade em quem? Do bom jogo do time. Do bom futebol. Mas eram dos jogadores também que estavam comprando a ideia. Mas eu coloquei a responsabilidade no Milito. Como é que está isso hoje? Porque muda isso. Aí você chega agora, o time não consegue render, para mim a responsabilidade também é dele. Perfeito. Cara, assim como eu coloquei lá atrás que esse cara era o responsável pelo bom futebol, eu não posso chegar aqui e falar assim, ó, agora que o time tá mal, ele já não é mais responsável. Ninguém tá fazendo isso. Os responsáveis são os jogadores. Também são. Cara, pra mim o maior responsável é no seguinte aspecto. Você tem que fazer o recorte da temporada do Milito. Milito sem lesão. Melhor treinador do futebol brasileiro. Deixa eu falar. Você falou 2 minutos seguidos. Depois que o Milito tem as lesões, realmente o time se desmonta. Então você tem que fazer um novo cenário tático, novas peças, novas introduções. Depois que o Milito volta a ter as peças, ele não perdeu. Ele ganhou o primeiro, empatou o segundo, ganhou o terceiro, ganhou o quarto e ontem foi mal. Então, realmente, você tem que fazer uma análise. Eu peço desculpas.
O Milito realmente Você pode acabar de falar? Aí é ironia, aí é ironia. O jogo de ontem foi maravilhoso. Ninguém me perdoa, torcedor do Atlético, me perdoe. O jogo de ontem foi maravilhoso. O Rap acabou de explicar. Não adianta você tentar lacrar para a audiência, que a audiência ela é inteligente, ela está entendendo muito bem. Mas você não está sendo inteligente. E você apenas está falando diferente. Que é o quê? Você que não está sendo inteligente. Todos têm sua responsabilidade. O Milito tem a caixa de responsabilidade aí, Gabriel, põe na tela aqui. E os jogadores também. Muito cômodo. Olha aqui, ó, para ajudar vocês na discussão, tá? Nós estamos falando visão geral da partida. Então tá aí, ó. Grande chance de gol, 5. Finalizações, 19 contra 8. Defesa dos goleiros, 4 do goleiro contra nenhuma. Cara, defesa. uma dessas defesas foi maravilhosa, essa do Vargas. Maravilhosa. Aí o número de faltas e tal, passe, etc e tal. Eu acho que isso aqui ajuda a explicar. Eu acho que isso aqui tira um pouco... Finalização, cara. Tira um pouco das costas do Milito. Agora, ajuste defensivo... Você não deixa eu falar, Thiago. O segundo tempo foi muito bom. Eu reitero isso. Cara, o Atlético teve 3 grandes chances no primeiro tempo. 3 grandes chances. A do Arana, teve a do Arana, a do Alan Franco e a do Vargas. Cara, a do Vargas foi uma defesaça do goleiro. Eu acho que nem mostrou isso nos melhores momentos. Achei até estranho. Foi uma defesaça do goleiro, uma defesaça com a mão esquerda, pegando no canto. Então, assim... Eu considero que o jogo como todo do Atlético, colocando a parte de efetividade que esses atletas, por conta da qualidade, precisam de ter, foi ruim, como um todo. Eu acho que o Atlético não fez, assim, o mínimo de ir correr atrás do resultado que era muito desfavorável. Eu não consigo, eu entendo, eu sei que tiveram as oportunidades. O placar poderia ser 4-2, eu iria falar da mesma forma, porque, exatamente. Eu repito, o Atlético contra o São Lourenço, exemplo, tá? Que é o adversário aí da Libertadores. Se começar 6 minutos perdendo, a história vai ser bem diferente. Exatamente. Não, faz um favor, volta naqueles números. Volta aí, Gabriel, os números, por favor, na tela aqui, Gabriel. Olha os números. E aí eu tive o cuidado de analisar primeiro e segundo tempo. No primeiro tempo, o Atlético tem 2 grandes chances de gol, de acordo com o SofaScore. Estou pegando os números do SofaScore. Sim. Com 5 finalizações em 50 minutos de jogo, porque tem os acréscimos. Nesses 50 minutos, o Atlético precisou de 10 minutos para criar uma finalização. A cada 10 minutos, o Atlético finalizava uma vez. Nesse primeiro tempo. No segundo tempo, que foi muito superior, o Atlético é outro time no segundo tempo. E isso é mérito do treinador. O Atlético tem 14 finalizações. O Atlético vai para o abafa. O Atlético pressiona o adversário. E o Atlético é outro time. Agora, o primeiro tempo do Atlético foi horrível. Se o Atlético faz um primeiro tempo desse contra qualquer dos próximos adversários que ele tem, não tem como, cara. Não tem como. Ele vai tomar pra dentro. Ele vai se lascar. Ele vai enfrentar o Cruzeiro e fizer um primeiro tempo horroroso, igual de ontem, ele perde. Faz um primeiro tempo horroroso contra o São Lourenço, ele perde. Só que não acontece, a previsão que a gente faz, por isso que eu tenho a perspectiva ruim. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Além do Milito corrigir o que ele precisa, eu volto a dizer, e aí não estou colocando somente... Eu duvido que os jogadores tenham o comportamento dentro de campo... Eu espero que não. Não, eles não vão ter. Eles não vão ter. Eles não podem ter. Não, eles não vão ter. O Atlético não jogou bem contra o Corinthians, cara, não, é porque assim, você acha que o Atlético jogou mal. Não, mas nem sou eu, ele fala isso na coletiva. Ele fala, porque... a atuação de hoje é responsabilidade minha. Não, tudo bem, é porque eu não acho que tenha sido terrível contra o Corinthians. Eu acho que o Corinthians colocou dificuldades e ele, Milito, fez uma leitura ruim do adversário que ele admite. Não estou falando que foi bom jogo. Sim, ele admite. Tá? E o Corinthians fez um dos melhores jogos dos últimos que o Corinthians fez contra o Atlético. Agora, eu volto a repetir, não estou tirando da conta do Milito, mas a atitude desses atletas ontem, para mim, foi muito preocupante dentro de campo. Ó, eu vou dizer mais. Isso vale para qualquer adversário, qualquer de todos os adversários até hoje, desde a chegada... Eu estou fazendo um recorte só do Milito, tá bom? Para deixar bem claro. Qualquer adversário que joga o jogo, que compete, que corre, o Atlético tem dificuldade. O Atlético não entrega no aspecto, pelo menos para mim, no aspecto físico. Correr mais do que o adversário. Tem gente que não gosta de analisar isso. Acha, isso é raso. Raso é o cacete. Futebol é muito físico nos dias de hoje. Muito físico. Então, quando um adversário, como o de ontem, fisicamente sobra em cima do Atlético, parecia que o CRB tinha 35 jogadores em campo. O Atlético sofre contra esses times. Foi assim contra o Corinthians, foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Flamengo. Um time que corre, compete, mas tem dificuldade. Olha o que esses caras passaram com o Peñarol lá pela Copa Libertadores. Quando vem aqui quando vai jogar, por exemplo, o próprio Criciúma aqui, competiu,
Se fechou, o Galo tem dificuldade. Não adianta, os jogadores precisam entender que qualidade com a bola no pé não é suficiente. Se você não tiver jogador para se matar dentro de campo e jogar numa intensidade maior, numa entrega maior, esse time só com qualidade técnica não vai ganhar. Não vai ganhar. Nenhum time no Brasil. Nenhum time ganha. O Palmeiras, olha o Palmeiras o que virou de uns jogos para cá. Perdeu intensidade, os caras não estão disputando bola, os caras não metem o pé em dividida, estão marcando com os olhos e olha o que tem acontecido com o Palmeiras. Então, meus amigos do esporte, não adianta. Se os jogadores não se matarem em campo, falei ontem lá no meu Instagram, vai lá ver. Quem não está aguentando, pede água e vaza. Porque futebol sem intensidade não consegue resultado. Futebol sem competir não existe resultado. Só com bola no pé não adianta. Você pode... Olha o Fluminense. Olha o Fluminense. A qualidade que esses caras têm com a bola no pé. Sabe quando que ele começou a ganhar também? Quando o Arias voltou. Porque o Arias é o motor dessa caceta desse time. Então, meus amigos, ficar só olhando, marcando com os olhos, o Léo Pereira vai dominar uma bola na intermediária, vai caminhar, vai ajeitar o corpo, todo mundo assistindo. Ah, não, nós confiamos aí no nosso Matheus Pereira. Aí ele bate, escolhe o canto. O Léo Pereira teve isso ontem. Aí você tem, se juntar, olha os jogadores de defesa, olha os zagueiros. E aí eu tô falando de defesa, mas todo mundo tem que defender. Aí o cara sobe para cabecear uma bola de novo. Que nem o Yuri Alberto contra o Corinthians, sozinho no meio da marcação e ninguém sobe. Aí o Milito ajusta o posicionamento, mas os jogadores precisam dar um sanguinho, Então por isso eu não vou comprar essa ideia de que a culpa é só do Milito. Os caras precisam entregar mais. Tirar pezinho de dividida? Tirar pé de dividida? Ficar assistindo o jogador do adversário partir com a bola dominada e ninguém correr para dar um combate? Para matar a jogada, que aliás era uma coisa que quando o Milito chegou, o Atlético fazia e muito, nós elogiamos aqui, tá gravado aí o programa. O Atlético perde a bola e faz uma pressão insana para cima do adversário para ter essa bola de volta. Ai, mas isso expõe muitos jogadores fisicamente. Quem não aguenta, pede água e vaza. E vaza, porque vai ter gente ali que vai entregar isso.